uma abertura aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Perfeito. Ok. Então vamos lá. Vamos mutar os microfones para ficar melhor. Eu vou fechar. Deixa eu só passar as regras, eu vou fechar todos eles. Lembrando a vocês que esse evento é um evento que ele pode ser colocado no canal do YouTube, para que outras pessoas na nossa cidade visualizem as informações, ouçam, vejam. Nós pedimos que os microfones fiquem fechados, apesar de que eu vou fechá-los, mas eu peço que, caso aconteça alguma coisa no sistema de ventos ser abertos, sejam novamente fechados. E vou pedir a vocês que as perguntas, que eu sei que serão muitas, sejam passadas no final das apresentações, ok? É um evento que a gente vai ter em torno de 35, 40 minutos de conversa, tá? E o Luiz Vieira, eu gosto muito disso, lá nos encontros do CDL, quem já teve a oportunidade de ir, seja o da região oceânica, seja o do centro, ele normalmente começa os encontros com essa imagem. Tá certo, Luiz? Certo. Eu não vou tocar o hino nacional aqui, porque todo mundo conhece bem, não é um evento presencial, mas é a imagem que eu escolhi hoje para... Tenho escolhido em alguns eventos, inclusive lá os que eu faço na Rede Petro Rio, eu tenho colocado essa imagem também, que a gente tem que lembrar a nossa origem. Somente a nossa origem que vai nos levar adiante nesse caminho tortuoso que a gente está passando agora, tá? Então, trago essa imagem para lembrar a gente do que a gente é capaz, de coisas que a gente já fez e locais por onde a gente já passou e que a gente agora está podendo aqui estar junto, conversando e produzindo, né? Produzindo pelo menos capital intelectual. Tá, esse é o evento nosso de hoje. Apresentar a vocês o nosso convidado, que é o Luiz Vieira. Luiz Vieira é empresário, administrador de empresas, pós-graduado em gestão pública municipal, diretor da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro, secretário municipal de administração do município de Niterói e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói. E, entre outras coisas, um bom amigo que eu tenho aí no mercado já há um bocado de ano. Tá? Então, eu vou agora interromper aqui e passar e fechar os microfones. Luiz, só um instantinho que eu vou fechar todos os microfones de uma vez e vou abrir o seu, tá? Luiz, está me ouvindo? Ok, estou te ouvindo. Ok, o pessoal também deve estar te ouvindo. Com a palavra você aí, Luiz Vieira, toca o barco aí, conta pra gente o que está acontecendo, conta pra gente, na verdade, tudo aquilo que você conversou comigo outro dia por telefone, passa pra gente as informações, nós estamos sedentos de informações. Bom dia. Bom dia a todos os amigos. E dizer para vocês o seguinte, nós hoje estamos aí numa luta, numa crise que nenhum de nós esperávamos, né? Na realidade, essa crise pegou todo mundo de surpresa e hoje nós estamos numa dificuldade muito grande. O empresariado hoje está numa situação muito complicada. E as CDLs de Niterói têm agido muito, têm discutido muito várias propostas no que diz respeito ao município, que é a nossa abrangência. Então, na questão das políticas públicas, das discussões do que pode ser feito no município e também no que diz respeito às outras esferas, porque o sistema CDL, só para os amigos aí entenderem, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói, apesar de Câmara de Dirigentes Lojistas, na nossa associação, nós não temos somente lojistas. Nós temos vários empresários de serviços. Então, nós temos administradores de imóveis, nós temos imobiliárias, nós temos escolas, ou seja, nós temos escritórios de contabilidade e outros. Nós temos vários outros empresários além do comércio. O nosso sistema é um sistema optativo. O empresário ele não é obrigado a ser associado. Então, nós temos um sistema optativo. Eu sou empresário, toda a minha diretoria é empresária. Somos todos empresários aqui do município de Niterói. E uma coisa bem importante que eu queria ressaltar para você. Nenhum de nós somos remunerados. Não existe remuneração.
Então, eu tenho um mandato que é por eleição, né? Qualquer um associado pode se candidatar a estar no meu lugar, um dia aí será um de vocês, com certeza, até porque nós temos uma missão e o mandato ele tem uma data pré-determinada, meu mandato termina em 2022, a partir daí eu não posso mais me eleger, e aí tem que ser substituído, até para dar oportunidade de novas administrações. Bom, então, em si, a CDL de Niterói é isso. A associação optativa não tem dinheiro público nenhum, nós não recebemos dinheiro público nenhum. O nosso dinheiro é do empresariado e a nossa fonte de renda, além do pagamento da associação, é o SPC Brasil. Associado tem uma série de benefícios, assistência jurídica, tributária, certificado digital e outros que eu não vou aqui entrar em detalhes, que não vem aqui na discussão do fórum. E temos o SPC Brasil, que é o nosso balcão de informações. No Brasil hoje, os grandes balcões de informações, os dois grandes, né? O Serasa e o SPC Brasil. O SPC Brasil faz parte do nosso sistema de informação. Então, nós temos um sistema federativo. Cada município tem um CDL, pode ter. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos um total de 49 CDLs em todo o estado. Niterói tem, São Gonçalo tem, Maricá tem, outros municípios têm. O estado do Rio de Janeiro, nós temos uma federação que cuida aí da política e das discussões a nível estadual, que é a nossa federação, cujo qual eu faço parte, inclusive, lá da diretoria. E tem a nossa confederação em Brasília para discutir a nível federal os nossos pleitos. Bom, uma vez apresentado a CDL para vocês, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós vivemos hoje numa situação em que, logo que começou essa situação, que começou essa crise, né? Principalmente com o decreto de fechamento das lojas, nós elaboramos uma série de propostas para o governo municipal, para o governo estadual e para o governo federal. Eu tenho estado em contato direto com o nosso presidente da nossa confederação em Brasília, José César, assim também como o nosso presidente da nossa federação. Tenho participado diretamente das discussões, das propostas. Muitas das propostas que nós levamos para lá, nós conseguimos. E o que nós defendemos sempre é a união das entidades. Por exemplo, em Brasília existe a UNEX, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços. Então, lá nós temos a CDL, nós temos a FEComércio, nós temos a Confederação dos Contadores, ou seja, tem várias entidades que, reunidas, unem-se numa proposta única, né? Proposta de vários segmentos, e nós levamos isso para as discussões, principalmente com o ministro da Economia, com o Paulo Guedes, que tem sido o nosso grande interlocutor em Brasília. Aqui no Estado, nós temos discutido também com o governo do Estado, mas o governo do Estado tem uma dificuldade, eu até tinha colocado na conversa que eu tive com o Luiz anteriormente, que o governo do Estado está num período de recuperação fiscal. Então, é muito complicado, de repente, você conseguir algumas coisas do Estado. Até conseguimos algumas coisas, mas é mais complicado, obviamente, que ele não tem disponibilidade orçamentária para isso. Mas, a nível municipal, nós temos conseguido algumas vitórias. Algumas coisas ainda estamos pleiteando, mas temos conseguido aí várias vitórias a nível municipal e a nível federal também dentro do sistema. Importante voltar a falar para vocês que essa vitória, principalmente a vitória a nível federal, não é uma vitória só do sistema CDL. Isso é uma união. Aqui, no município de Niterói, a gente tem uma certa vantagem, digamos assim. Por quê? Porque nós temos o Luiz Paulino, que é o nosso presidente da Associação Comercial e Industrial do Rio de Janeiro, totalmente alinhado conosco. Estamos unidos no sentido da defesa do empresariado, e cujo qual ele faz parte, ele é o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do município. E eu estou, hoje, como secretário municipal de administração. Isso permite, de repente, que nós possamos discutir e levar as propostas mais próximo do gabinete de crise para tomada de decisões. É claro que nem todas as propostas que nós levamos são aceitas,
são colocadas em prática, mas pelo menos são discutidas, são ouvidas. Isso é uma grande dificuldade que muitas vezes nós, empresários, temos de chegar lá, de colocar, de falar pessoalmente com ele, de discutir, de ponderar. Eu posso dar um exemplo para vocês prático agora, do último decreto de prorrogação agora do governo, que ele prorrogou do dia 10 até o dia 22, o fechamento do comércio. E fecharia tudo. E nós propomos que houvesse uma flexibilização, mostrando ele que, na realidade, nós não estamos aguentando mais isso, né? O empresário, ele não tem salário. Nós estamos aí com alguns planos, inclusive o plano municipal de ajuda ao empregado. Mas nós não temos. Nós vivemos do Prolabore, nós vivemos da nossa retirada da empresa. Muitas das vezes o nosso capital está todo aplicado no nosso negócio. Ele está lá, o nosso capital está lá. E 99% das empresas não tem reserva. Por quê? Diante das crises que nós enfrentamos nos últimos anos, nós colocamos todo o nosso capital lá. Quantas vezes nós tiramos do nosso patrimônio e colocamos na empresa para suprir o resultado do mês, porque na realidade o resultado do mês era negativo. Então, eu queria fazer esse preâmbulo para vocês e dizer o seguinte, só completando o raciocínio aí desse último decreto aí que foi prorrogado para o dia 22. No final da noite, numa reunião no gabinete de crise, eu pedi ao prefeito a liberação das lojas de Páscoa, das lojas que vendem bombons. E coloquei para ele, ele falou, mas nós já decretamos, não, você está pedindo, já liberamos material de construção, já liberamos oficinas mecânicas, já estamos com supermercados abertos, já estamos aí com as lojas pets. Eu falei, mas olha só, prefeito, pessoal de Páscoa, pessoal que comprou, ele compra lá no ano passado, ele compra em outubro, setembro, recebe em fevereiro. Se nós não liberarmos isso para eles agora, hoje, eles vão ficar com esses ovos de Páscoa e a data de validade disso é pequena. Eles vão quebrar. Só vai vender ovo de Páscoa os supermercados e as lojas americanas, sendo aqui, claro, aqui em termos de coisa. Mas os pequenos, os outros varejistas, o pequeno comerciante, ele não vai aguentar, ele vai quebrar. E a Páscoa corresponde a 50%. E aí o prefeito sensibilizado com a ponderação que eu fiz, ele resolveu incluir, permitir a loja, funcionamento das lojas que vendiam ovos de Páscoa e chocolate, as bombonières e chocolaterias, no período de sexta, sábado e domingo, para dar uma aliviada aí no pessoal. Então, são coisas como essa, eu estou relatando isso aqui, Luiz, e eu estou relatando a todos vocês, para que a gente possa entender. Eu não sou político, eu sou técnico, sou empresário e estou no governo para que nós possamos ser beneficiados de alguma maneira, para que nós possamos ter voz, para que possamos levar os nossos pleitos, né? A principal situação é essa. Agora, antes de qualquer coisa, eu sou CDL, e o prefeito sabe disso, o governo sabe disso. Eu sou CDL, eu não pertenço, isso aqui eu não sou, eu estou. Amanhã eu não estou mais aqui. A política muda e eu não estarei aqui. Então, eu sou e vou continuar sendo CDL. Com essa abertura aí, Luiz, eu gostaria de deixar à vontade aí para as perguntas que porventura tiver, qualquer dúvida que nós possamos esclarecer. Mas eu queria fazer esse preâmbulo e exemplificar aí uma de nossas ações, dentre tantas as ações que nós estamos fazendo. Ô, Luiz, legal, obrigado aí pela explanação. Eu vou começar puxando pelo assunto a pergunta de $1 milhão, né? O dólar a R$5 é uma boa pergunta. Qual é o cenário que a prefeitura traça em termos da gente voltar à abertura do comércio e dos negócios? Olha que pergunta capciosa e difícil, mas eu tive que mandar essa, cara. Sem problema nenhum, Luiz. A prefeitura, ela tem o seguinte, ela tem um gabinete de crise, que ela faz as análises de acordo com o que está acontecendo, né? Eu, inclusive, a administração, ela faz parte desse gabinete. Só que esse gabinete de crise, ele é formado por cientistas da Universidade Federal Fluminense,
infectologistas e cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, o nosso secretário de Saúde, e além de nosso especialista em saúde pública, pela Secretaria de Fazenda, pela Secretaria de Planejamento, ou seja, tem todo um comitê discutindo isso. E isso depende muito da análise do que está acontecendo. Hoje, Niterói está conseguindo, de uma certa maneira, controlar o número de óbitos. Nós estamos aí, ontem estavam com 8 óbitos no total. Mas o número de infectados ele continua a subir, e subir muito. Só para vocês terem uma noção aí, nós iniciamos em 1º de março com um óbito, a cidade do Rio de Janeiro com um óbito. Hoje nós estamos com 8, olha a quantidade que está a cidade do Rio de Janeiro. É claro que a cidade do Rio de Janeiro, a população é muito maior do que a nossa, mas nós estamos conseguindo controlar o óbito, mas a doença, a contaminação, ela está se espalhando. Então, a grande dificuldade hoje que nós temos em relação a isso são as análises em relação à contaminação, são em relação ao que está aumentando o número de doenças. Então, enquanto tiver isso, os especialistas alegam que deve se manter a restrição. Bom, essa restrição, eu tenho discutido muito essa restrição. E aí, nós criamos propostas. Então, nós criamos propostas de repente, nós liberarmos alguns segmentos, como nós liberamos aí. E nós elaboramos um plano que estamos discutindo entre a associação comercial, entre alguns empresariados e a nossa diretoria, para que nós possamos apresentar isso ao comitê e nós irmos liberando o comércio parcialmente. Não vai liberar o comércio de hoje para amanhã. Liberou tudo. Isso não vai acontecer diante do quadro que nós estamos vivenciando. Até porque, e aí nós temos uma certa dificuldade, Luiz, que é o seguinte, o comércio, hoje que está funcionando, apesar de estar autorizado a funcionar, existem algumas falhas. Existem alguns comércios, por exemplo, que estão funcionando sem máscara para os profissionais, para os colaboradores nossos, sem luvas para a menina que está no caixa, sem álcool nas portas para que possa, sem controle de acesso dessas pessoas no comércio. Então, quando o comitê vê essas informações, nós acabamos ficando vencidos, porque nós somos um voto. Nós somos um voto. E as propostas que nós levamos, acabamos não conseguindo convencer o comitê em relação a isso. O prefeito, na realidade, ele toma um posicionamento, a decisão é dele, indiscutivelmente, ele tem a sensibilidade. Alô? Também perdi o áudio dele. Vieira. Luiz Vieira. Da vida. Mas aí discute-se o seguinte, vamos fazer o contingenciamento vertical, horizontal. Na realidade, isso não está comprovado. Então, o que se discute hoje? Resumindo, liberar o comércio. Hoje nós estamos trabalhando nisso. Gradativamente, nós estamos propondo horários diferenciados para que não tenha aglomeração. Nós estamos propondo que haja um controle de acesso às lojas. Nós estamos propondo que cada loja seja obrigatório o uso de máscara, né? E aí existe uma questão, porque nós não podemos obrigar a população a usar máscara, você recomenda, mas não podemos obrigar. A prefeitura está distribuindo agora 1 milhão de máscaras para a população. Então, 1 milhão de máscaras ela está distribuindo, mas não significa que a população seja obrigada a usar. Nós recomendamos que use, orientamos que use para a pessoa não se contaminar. Mas nem todo mundo usa. Você entra num supermercado, você anda na rua, existem pessoas andando como se nada tivesse acontecendo. Então, nós temos uma grande preocupação em relação a isso. Por um outro lado, Luiz, a gente tem trabalhado na questão gradativa do comércio, acho que nós vamos conseguir através dessa proposta, porém tem o outro lado da questão. Existem muitos empresários que não querem que o comércio abra. Tem empresário que está com medo.
está com medo de repente, abrir o comércio e, de repente, se contaminar. Levar essa contaminação para sua residência, para um familiar. Qual de nós gostaríamos de ter um ente querido, não vou nem dizer, Deus me livre e guarde, na questão fatal do óbito, mas pelo menos num hospital entubado com respirador, sem você poder ver, sem poder fazer um carinho. Nenhum de nós gostaríamos disso. Então, muitos empresários, e aí como CDL eu tenho que respeitar isso, que eu tenho um lado, eu tenho um grupo de empresários que querem abertura do comércio, que querem trabalhar e precisam trabalhar. Na realidade, não é nem querer, é necessitar, é uma questão de sobrevivência. Mas tem um outro lado também que não quer. Tem um outro lado do empresariado que acha que é melhor ficar fechado. Só para nós termos uma noção aí, Luiz, nós fizemos, quando houve o primeiro decreto, que estava ainda o comércio aberto, só os restaurantes estavam com 30% autorizado, abertura, 30% de funcionamento. Eu fui procurado pelos restaurantes, e nós tivemos uma conversa com o governo, porque eles queriam que decretasse o fechamento. E nós tínhamos, aí ele foi e decretou o fechamento do restaurante, o restante do comércio todo aberto. Vários empresários nos procuraram solicitando que ele mandasse fechar. Por que isso? Porque, na realidade, não adianta só abrir o comércio. Não adianta abrir o comércio se nós não tivermos a população na rua para comprar. Se essa população não puder circular, se ela não puder ir na rua para adquirir os produtos, para consumir, nós vamos ficar com as lojas abertas e não vai ter, não vamos pagar o custo operacional. E isso aconteceu, várias me mandaram, por exemplo, Moreira César, por exemplo, quando elas já estavam fechando. Independente de decreto, estava ficando fechada porque não compensava. Não compensava funcionar. Então, nós temos que fazer hoje uma retomada da abertura do comércio com essa consciência. A população precisa estar autorizada a ir para a rua e eles estão com medo. Nós temos algumas experiências em relação a isso que eu queria dividir com vocês, que aconteceu em Santa Catarina, por exemplo. Em Santa Catarina, nós conseguimos lá, a federação conseguiu a abertura brigar pela abertura do comércio, discutir em relação ao comércio. Veio uma outra situação. A população foi contra. Agora eles fizeram até um plano de abertura lá, gradual também. Fizeram uma proposta para o governo lá e parece que estão conseguindo lá a abertura gradual. Mesmo sistema que nós vamos implantar, vamos propor aqui, né? É a mesma linha. Mas a população foi contra. Por quê? Porque como é que nós fomos vistos? Nós somos vistos sempre como algoz. O empresário é visto como rico. O empresário é visto pelos funcionários, pela população de um modo geral, como milionário. Né? Nós somos ricos. Nós estamos pensando no lucro. O empresário ele quer abrir o comércio porque ele não está pensando na proteção da vida. Ele não está pensando na saúde das pessoas. Ele está pensando no lucro. E aí a população foi contra. Então, isso criou uma dificuldade muito grande na abertura do comércio lá e retrocedeu. A federação retrocedeu junto com o governo lá. Bom, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos aí ainda um outro problema. Nós temos um decreto do governador de fechamento do comércio. Então, nós tivemos na cidade de Campos, especificamente, na cidade de Volta Redonda, na cidade de Nova Iguaçu, e, se eu não me engano, Santo Antônio de Pádua. O que aconteceu com essas cidades? Havia uma movimentação das nossas CDLs para abrir o comércio. O Ministério Público notificou o prefeito da cidade que ele não poderia abrir. Então, existe todo um processo por trás disso que não é simplesmente abrir o comércio. Eu acho o seguinte, hoje nós temos que propor, nós temos que negociar, abrir o comércio parcialmente, abrir em horários diferenciados para não ter aglomeração na questão do transporte, abrir segmentos, tem segmentos que eu acho que são fundamentais. E aí, nós temos hoje uma previsão do dia 22, temos discutido isso, sempre que somos convocados à reunião, temos discutido isso. Acredito que a gente vai conseguir uma flexibilização. Niterói está fazendo o seu papel, a cidade de Niterói aderiu à questão
de nós ficarmos em quarentena, a cidade como um todo. Então, eu acho que isso faz com que haja um facilitador, né? Desde que a gente utilize máscara, ou seja, existe uma necessidade da gente flexibilizar o comércio aos poucos, Luiz. Acho que isso vai acontecer, a gente vai conseguir isso. Agora, isso depende muito dos nossos resultados, o que está acontecendo, quantas infecções, porque antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar na vida. Eu digo sempre o seguinte, para tudo tem uma solução. Tudo. Tudo tem uma solução. Só não tem para a morte. Morreu, acabou. Aí vamos discutir em outra esfera aí, de acordo com as religiões. Mas para tudo vamos ter uma solução. A nossa situação é uma situação crítica. Muito crítica. Nós estamos numa situação... Porque é o seguinte, qual é o detalhe nosso? Nós temos obrigações municipais, nós temos obrigações estaduais, temos obrigações federais, eu sempre falo isso. Nós temos obrigações com nossos empregados. Como pagar esses empregados? Eu sempre discuti isso. Você manda o empregado para casa. No dia do pagamento ele vem, cadê? E você como é que faz isso? E as empresas que pagam aluguel? Como é que elas negociam? Elas têm que negociar o aluguel. Muitas empresas falaram que foram a favor do fechamento, para vocês terem uma noção. Elas colocaram para mim o seguinte, eu prefiro que esteja decretado o fechamento, porque eu vou negociar com meus fornecedores, vou negociar com o meu proprietário do imóvel, porque está fechado, eu não posso vender. Como é que eu vou funcionar se eu tenho um decreto que me proíbe funcionar? Então, eu tenho uma flexibilização para que eu possa negociar. Melhor do que eu ficar aberto, não ter movimento de pessoas na rua, eu não vendo nada, e aí eu tenho que pagar independente de qualquer coisa. Então, hoje, o posicionamento que nós temos trabalhado, que nós temos discutido, é a flexibilização, é a abertura do comércio, sim, de forma gradual, controlada, organizada, com todo mundo com máscara. Nós temos proposto isso e temos discutido isso. Agora, uma coisa que eu queria também levantar para vocês é o seguinte, sabe qual é a grande dificuldade que nós temos? É que nós não somos unidos. Nós batalhamos o tempo inteiro na CDL, vem para cá, se associa, participa conosco, participa das discussões, vamos discutir políticas públicas, e nós não temos essa união. Quem hoje nos representa? Quem hoje que nós temos representantes? Na esfera, na Câmara de Vereadores, na esfera municipal, aqui nós estamos, tá bom. Mas na esfera estadual, na esfera federal, qual é o empresário? Nós temos lá representantes dos evangélicos, dos ruralistas, tem vários, os banqueiros, todo mundo tem representante, nós não temos. Nós geramos empregos, nós investimos nosso capital, nós corremos risco, nós fazemos tudo, mas não nos organizamos para ter um representante nosso. Estou falando isso para vocês, eu não sou candidato a nada, não sou político, não tenho nada disso, eu sou um técnico, sou empresário, sou técnico. Mas nós temos essa dificuldade. Porque quando nós precisamos que vá lá defender a gente tem que ir lá com o pires na mão. Pô, me ajuda. Pelo amor de Deus, a gente está precisando. Por sorte, e aí eu queria deixar um elogio aqui à nossa Câmara de Vereadores de Niterói, que aprovou as duas medidas aí que a Prefeitura propôs para ajudar o empresariado, emergencialmente, por unanimidade. Então, por sorte, fizeram isso. Mas nós não temos lá um empresário que defenda as nossas bandeiras, que discuta e que entendam isso. Tem outros interesses, que são os dele, e a gente tem que respeitar isso. É um bolo dividido e cada um tem o seu bolo e nós não temos nenhum, nós temos que chegar lá com o pires na mão. Então, nós precisamos pensar nisso, unir, sermos mais fortes, porque nós é quem pagamos a conta. Vocês concordam a conta comigo? cai no bolso da gente. Claro, rapaz, olha só. Fala-se do seguinte, fala-se de empréstimo. Eu vou pegar um empréstimo, vou pagar funcionário, vou pagar dinheiro, mas eu tenho que pagar o empréstimo. Então, na realidade, você acaba jogando para você a responsabilidade de uma coisa que não é seu problema. O problema não é seu, o problema que veio de contaminação de outros países, o mundo inteiro nessa situação, não é nosso, não é do empresariado. Nós não podemos marcar com esse ônus. Então, eu tenho discutido muito isso. Mas vamos fazer um empréstimo, vamos para pagar dívida. Tá bom, mas como é que você vai pagar isso depois?
Você vai pagar daqui a pouco. Então, existe hoje uma necessidade que a gente precisa pensar, Luiz, de que maneira, como nós nos organizarmos para termos pessoas que falem a nossa língua. Eu já cansei, por exemplo, da Assembleia Legislativa, de ir para lá com bandeira e com comitê, com alguns empresários que nos apoiam, nossa diretoria, para lá defender aumento de substituição tributária, por exemplo, a lei de emissão de dados que eles queriam implantar, votaram a favor. E tinha deputados lá, não vamos aqui citar nomes, que diziam, eu votei, mas eu não sabia o que era isso. Eu votei, mas eu não sabia que estava aumentando a substituição tributária. Eu votei, mas eu não sabia o que era isso. Então, prejudica o setor produtivo e não sabe nem como fazer. Estão votando situações que não tem ninguém para defender a nossa bandeira lá, entendeu, Luiz? Ô, Luiz, você está colocando alguns pontos aí, e vão ser assuntos para, acho que outras conversas, outros fóruns aí que a gente vai conversar. Na verdade, você bateu na tecla que o poder da negociação está na mão invertida, né? Nós somos hoje a maior parte dos CNPJs do país e a força que mais gera emprego nessa nação. E na hora da gente conversar com o banco, com o governo, é o contrário, é a gente que está com o pires na mão, deveria ser o inverso, né? É a gente que tem o poder de fazer a economia girar e vai dizer assim, não, é a Volkswagen, é o banco. Não, cara, é a gente. Nós somos a maioria. Só que nós somos uma maioria de pequenos. Então, realmente, se a gente não se juntar, a gente não leva. Deixa eu te falar, Luiz, tem alguns comentários aqui. O Maurício já perguntou aqui no grupo sobre a previsão de abertura do comércio. Você bem respondeu aí, que realmente existe um grupo técnico que analisa isso, mas depende de outras esferas e depende também do caminhar da pandemia, para que lado vai. Agora, eu queria aproveitar a pergunta do Alexandre da Plecipa, que ele colocou aqui qual é a possibilidade do governo estadual, aí fica difícil responder, porque é o Estado, e do município de prorrogar o vencimento dos impostos. Eu queria aproveitar e juntar essa pergunta a que você, se pudesse, você fazer um resumo das ações que a Prefeitura fez junto com o CDL para o pequeno e médio empresário de Niterói, né? Dar uma repassada nessas informações para a gente, porque tem muita gente, está saindo muita informação junta, né? Muitas coisas boas, inclusive no final de semana veio aquela questão do empréstimo lá para quem tem a folha, do dinheiro. Eu queria que você desse uma rápida passada nisso, inclusive dizendo aonde as pessoas depois vão encontrar essas informações. Por favor, Vieira. Vamos lá. Nós temos várias ações que nós propomos, discutimos e conseguimos algumas vitórias. Em relação aos impostos municipais, nós solicitamos a suspensão do pagamento do ISS, isso foi concedido por 90 dias, ok? A partir da emissão do decreto. Então, o ISS foi suspenso, o pagamento do ISS foi suspenso por 90 dias. O IPTU, nós continuamos a discutir a questão do IPTU. A suspensão do IPTU comercial, eu não posso falar da cidade como um todo, mas posso falar do comércio e serviços. A isenção do IPTU comercial por 90 dias continua sendo um pleito que nós estamos discutindo e continuamos pedindo que seja variado para que seja concedido. Isso ainda não foi concedido. Bom, nós solicitamos que houvesse uma linha subsidiada para aquisição de empréstimo. Já foi determinado, a Prefeitura de Niterói, ela fez uma poupança, ela tem um fundo emergencial de 220 milhões. E esse fundo já foi determinado, tá? Já foi, inclusive, aprovado a proposta pela Câmara de Vereadores, que eu até citei aqui anteriormente, e já foi aprovado o empréstimo para as empresas. Como é que vai ser esse empréstimo? Até 25 mil para profissionais liberais, 50 mil para microempresas, 150 mil para as empresas até um faturamento até 2 milhões e 400 e acima de 2 milhões e 400, 250 mil. Já está aprovado isso, sendo que isso ainda está sendo elaborado, a forma como isso está sendo conduzido. Está sendo negociado com algumas instituições bancárias. Será um empréstimo que será em 36 meses, sem juros. Os juros a prefeitura paga à instituição bancária com uma carência de 6 meses. Então, nós vamos ter uma carência de 6 meses para pagar e 36 meses para pagar totalmente sem juros
bancado custeado, garantido pela Prefeitura de Niterói. Outro projeto que nós também propomos e que aí foi feito e na ajuda ao trabalhador é o processo da empresa cidadã, que começou inclusive ontem, já aprovado. Importante ressaltar para vocês que não é empréstimo, é transferência de renda, ou seja, a prefeitura vai pagar para as empresas que tenham até 19 funcionários, ela vai pagar um salário mínimo. Para a empresa, ela paga até 9 funcionários. A empresa tem que ter no máximo 19. 9 desses funcionários, ela paga um salário mínimo para poder ajudar a folha de pagamento. Ajudar a folha de pagamento do funcionário. Se o funcionário ganha 1.500, o empresário completa, mas ela vai ajudar com um salário mínimo e não, vou repetir para vocês, não é empréstimo, ok? Basta entrar no site da Secretaria de Fazenda, fazer o cadastramento. Isso começou ontem. Então, já no início de maio, a prefeitura já deve estar liberando esse pagamento para a folha de pessoal. Agora, independente disso, nós temos aí algumas situações que nós pedimos para o Estado e pedimos também obviamente, para a União, né? Que é a prorrogação do refis. Por quê? Muitas empresas entraram no refis, estão pagando o parcelamento do refis. E nós sabemos que se você não efetuar o pagamento, existe o desenquadramento. E aí cria uma série de situações. Nós temos que entender que, inclusive você falou isso aí agora, 95% das empresas são microempresas. São empresas pequenas, são empresas de pequeno porte. E são exatamente essas empresas que geram empregos. Né? No Brasil, a geração de maior de emprego está exatamente nessas empresas. Então, nós estamos discutindo isso a nível federal. Nós discutimos, e algumas propostas já foram aceitas, que nós pedimos o pagamento das férias, a possibilidade de concedermos férias e pagarmos essas férias daqui a 6 meses. Isso foi concedido pela medida provisória 936, que você dá férias coletivas e 1/3 das férias você paga aí somente no período natalino. Nós solicitamos linhas de crédito subsidiadas. Cadê o BNDES? Cadê o Banco do Brasil? Apesar do Banco do Brasil ser capital misto, né? Mas tem a participação acionária do governo. Cadê a Caixa Econômica Federal? Agora é hora deles fazerem alguma coisa. E aí foi liberado. O Banco Central entrou com uma proposta para ajudar a folha de pagamento de 40 bilhões, aonde ele banca 85% do financiamento e os bancos privados, gerais, bancariam 15%. Já está aprovado isso. Mas eu pergunto a vocês, já experimentaram ir no banco? Já tentaram pegar um empréstimo? O banco está segurando. O banco hoje está fazendo restrição de crédito para a gente. Por quê? Porque, na realidade, ele tem medo de inadimplência. Então, não é uma questão de ajuda. Hoje, nós não estamos conseguindo captar isso. O BNDES também botou uma linha de crédito para ajudar as empresas, uma linha subsidiada também. Colocou lá, empréstimo pelo BNDES. Obviamente, nas entidades aí que fazem a representação do BNDES. Mas a gente não consegue captar. Então, nós estamos com a dificuldade de captar porque o banco ele cria os critérios, obviamente, de aprovação e etc., e começa a criar dificuldade. Se você não entrar nessas linhas subsidiadas que nós solicitamos e já foram concedidas, você vai ter que entrar na linha normal do banco, com juros absurdos. Uma outra questão que nós pedimos era a suspensão do contrato temporário de trabalho, que também já existe a medida 936, já concedeu, que é a suspensão de 25%, de 50% ou de 70% do contrato temporário de trabalho, sendo uma parte paga pelo FAT. O que nós solicitamos nem tinha sido isso. Nós solicitamos que suspendesse e o FAT assumisse totalmente, o seguro-desemprego assumisse integralmente o pagamento do funcionário, uma vez suspenso o contrato temporário de trabalho. Era essa a nossa proposta. Mas houve uma modificação na proposta e já foi aprovada aí 25%, 50% e 70%
utilizando o seguro-desemprego, pagando parte, né, desse valor aos nossos empregados. Outra questão que nós pedimos, e essa é crucial de todos nós, era a suspensão dos protestos cartorários. Porque é um absurdo. Nós não estamos funcionando, nós não estamos trabalhando e os nossos títulos estão sendo protestados. Então, nós solicitamos que fosse suspenso o protesto cartorários de todas as empresas durante esse período. Isso não tem acontecido. Então, isso aqui é um grande problema. É um problema que inflige em todas as empresas. Nós não temos ainda um posicionamento sobre essa questão do cartório. Eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. Porque sabe quanto é para dar baixa num título que nós gastamos? Em torno de R$400 cada título. Se você tiver um título de R$400 que você não pagou por qualquer problema, e nós temos aí um problema, nós não estamos funcionando, você paga o dobro só para isso. Aqui no estado do Rio de Janeiro, porque em São Paulo é mais barato, em outros estados são mais baratos. Mas aqui no Rio de Janeiro você paga R$400 para dar baixa num título no cartório. Então são valores absurdos. E aí nós solicitamos isso, e são pleitos que nós levamos para poder estamos ainda discutindo ainda para nós conseguirmos isso. Na questão do Estado, suspensão do pagamento do ICMS, suspensão de todos os dívidas de títulos que nós temos, isso foi concedido, inclusive pelo governo federal, né? Suspensão de protesto, suspensão de pagamento de dívida. Nós conseguimos isso através lá das discussões que nós temos em Brasília. E o Estado até liberou aí um fundo, nós também foi uma solicitação nossa, para ajudar aí as empresas pela AGE Rio. Mas só que ele liberou 150 milhões, que acabou rápido. Esgotou o valor. Aí agora ele liberou um novo valor para microempreendedores individuais. Mas acabou muito rápido. Não foi um valor tão significativo assim para o Estado todo. Então, realmente o Estado, eu até compreendo a situação do Estado, ele não tem e ele precisa de uma ajuda. Tá mudo. Eu acho que é importante que, nesse momento, haja essa união. A união hoje é importante para fortalecer principalmente a economia. Não adianta nada. Tudo bem, nós vamos salvar vidas, nós vamos proteger a saúde, mas vamos quebrar as empresas, vamos gerar grande desemprego. Nós temos que ter essa ajuda de todas as esferas para salvar as empresas. Senão não vai adiantar muita coisa, entendeu? Então, essas foram as propostas que nós encaminhamos e que nós continuamos a discutir dentro das esferas que nós estamos falando. Eu queria falar também aqui... Oi? Não, pode falar, é só porque a gente já está caminhando realmente para o encerramento, por causa do horário da turma. Aí, Okay. Continua, por favor. Eu queria completar aqui na questão do microempreendedor individual, que também é uma proposta da prefeitura que ela pagou, está aí agora entregando os cartões, inclusive hoje, começou ontem, né? R$500 para cada microempreendedor individual. Porque nós temos também muitos comércios que são microempreendedores individuais, que são os comércios de bairro, comércio mais afastados, comércios menores que não têm um faturamento muito grande como outros comércios. Então, eles são microempreendedores individuais e aí já foi aprovado 3 parcelas de R$500. Estou à disposição, Luiz. Ô, Vieira, deixa eu te falar. Não sei se o microfone meu está aberto. Tá. Eu quero te agradecer. Eu acho que isso até porque a gente se programou aí, deu às pessoas um horário de mais ou menos 40, 50 minutos de live. Eu acho que a gente tinha assunto para pelo menos 4 horas conversando com você, mas é o corre-corre do dia a dia. Oportunamente te deixar aí aberto, caso você queira, deseje a qualquer momento usar essa ferramenta de novo com a gente para conversar com qualquer parte de Niterói Mercado. Acho que o que está acontecendo hoje
Nós andamos muito carentes de várias coisas, do contato com a família, né? Do contato com a rua, para quem gosta muito e precisa ir para a rua trabalhar, mas nós estamos principalmente nesse momento muito carentes de informação, né? A gente está fazendo lives e eventos e atendendo várias pessoas pedindo ajuda aí o tempo todo, mas principalmente ajuda no que tange a coisa da informação. Eu queria pedir a você, Vera, é claro que eu vou te devolver a palavra para você fazer a sua palavra final aí, mas antes eu queria avisar as pessoas, eu prometi, a gente vai fazer, Vera, uma rodada virtual de negócios na semana que vem. A gente vai trazer alguns empresários aí. Na verdade, a gente vai abrir a inscrição para todos. Todos vão ter direito de participar da sessão, mas vai ser uma coisa assim que a gente vai levar de grupos de 20 em 20, 25 em 25, para ir conversando e interagindo o negócio entre si. E à medida que as rodadas forem passando, a gente vai distribuir a lista de empresários para todos os demais, de preferência empresários da nossa região, de preferência empresários que consigam já ter se adaptado a negócios online. Aqueles que não conseguiram ainda caminhar para os negócios online, movimento delivery, essas coisas, podem procurar a gente aí, tem um telefone de contato. A gente tem várias pessoas em diversos grupos de negócios na região que a gente tem direcionado e tem passado o contato para que aprendam um pouco sobre isso, tá? Deixar bem claro, não tem venda aqui, é uma coisa muito no sentido que a cabeça do Luiz Vieira trabalha também. Acho que a gente tem a hora de vender e a hora de ajudar. A gente está passando muito pelo momento de ajudar, né? A venda a gente pensa depois em outro momento, mas o que vai adiantar eu ficar querendo vender coisas agora em que as pessoas não podem comprar ou simplesmente elas vão deixar de existir no futuro próximo? Eu não posso pensar dessa maneira. Agradecer aí ao Luiz Vieira, ao CDL, à Prefeitura de Niterói, o apoio que vem ajudando. Pedir ao Luiz Vieira que nessa fala final dele, Luiz, você, por favor, não só passe aí a sua mensagem otimista, como sempre, você é um camarada muito, muito positivo. Gosto de lidar com você por causa dessa cabeça positiva que você tem, mas também você deixa os canais para que as pessoas possam buscar mais informações, seja na Prefeitura, seja no CDL, seja com o Luiz Vieira. Luiz, estou devolvendo a palavra aí para você, meu amigo. Meus amigos, a luta ainda não acabou. Muito pelo contrário, nós estamos com ela. Eu tenho o seguinte comigo. Eu nasci nessa cidade, moro nessa cidade, essa cidade eu escolhi para viver e fazer meus negócios. O que eu faço, procuro defender os nossos interesses da melhor maneira possível. Sei que eu não vou agradar a todos, tenho essa consciência, mas eu quero ter também a consciência do dever cumprido, de que pude representar a minha classe nos seus anseios. E assim falando para vocês, eu vou dizer para vocês o seguinte: vocês encontram todas as informações no site da CDL, www.cdlniterói.com.br. Lá tem todas as informações, decreto, a parte de empréstimo, de empregado, tudo vocês encontrarão lá. Tem, inclusive, um telefone de WhatsApp no site, que você pode acessar o telefone, pode mandar mensagem. Pode mandar mensagem por e-mail, tanto faz, não importa. Todas as mensagens nós respondemos. Queria deixar também aberto para vocês o meu e-mail, luizvieira@cdlniterói.com.br. Podem mandar mensagem, mandem sugestões. Meu telefone é aberto, e-mail inclusive. Eu trabalho 24 horas por dia. Eu não tenho horário, não tenho sábado, não tenho domingo. Eu estou à disposição do empresariado. Acredito que nós estamos vivendo hoje um momento crítico do nosso negócio. Eu tenho certeza disso. Sei que isso vai passar. Nós vamos recuperar. As relações econômicas, ao final disso tudo, não serão as mesmas. Porque todos nós teremos um problema. Ou com título protestado, ou com uma dívida para pagar, ou empregado que nós pagamos. Nós teremos que rediscutir essas relações. Não é uma questão de Niterói. É uma questão do mundo inteiro. Então, hoje, você não vai poder mais restringir
uma compra de um empresário, quando você for comprar de um fornecedor, porque ele tem um título protestado. Porque todo mundo vai ter, então você não vai vender para ninguém, né? As empresas, os nossos fornecedores, é a mesma coisa, eles também estão tendo problemas. Então, eu queria dizer para vocês que eu sou sim, Luiz, eu sou um motivador, eu sou um positivador. Eu tenho uma energia que minha esposa diz o seguinte: você parece que vai explodir, mas eu sou assim. E eu acredito, eu tenho fé em Deus, que se nós nos unirmos, nós precisamos estar unidos, nós vamos passar por isso. Agora, não vamos permitir, e aí eu queria fazer uma pauta aqui, Luiz, é que as fake news, não vamos permitir que a política atrapalhe nessa questão agora. Eu acho que a questão agora não é uma questão política. Agora os políticos todos deveriam se unir, todos nós unirmos para poder superarmos esse problema. É a minha opinião. E é dessa maneira que você me conhece, eu procuro conduzir. Então eu queria deixar aqui para vocês, que vocês fiquem com Deus, se cuidem, entendeu? Cuidem da sua saúde. Se tiverem que sair à rua por algum motivo, usem a máscara. Essa contaminação é realmente muito complicada. Não vamos nos iludir que ela pega só os mais velhos, que não é. Ela está pegando os mais novos, né? E a gente precisa ter cuidados. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar isso. Podem contar comigo para o que der e vier. Me mandem sugestões, me falem, me critiquem. Não tem importância nenhuma. Eu aceito crítica. Por que eu aceito crítica? A crítica me faz repensar. Luiz, você está certo, você está errado. Podem fazer à vontade, desde que nós possamos construir. E é isso que eu acho que é mais importante. A união, sempre digo e vou continuar dizendo, unidos somos mais fortes. E nesse momento nunca foi tão importante como em todo esse tempo nós estarmos unidos. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Podem contar comigo aí para outros eventos e para quaisquer coisas que forem necessárias, Luiz. Estou à disposição de vocês. É minha obrigação, como presidente da CDL, estar aqui e estar falando com vocês. É um prazer muito grande. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos e aqui encerramos esse evento, contando que em breve a gente vai ter Luiz Vieira de volta e outros tantos atores aí que estão fazendo a diferença na história da nossa cidade. Pessoal, ótimo dia para vocês, uma semana abençoada e com esse pensamento que o Luiz tem, entendeu? Não tem o meu, não tem o seu, a gente tem que pensar no nosso, né? É com esse pensamento que eu gostaria que a gente tocasse realmente a vida e vamos passar juntos, como o Luiz colocou, por tudo isso. Pessoal, muito obrigado, ótimo dia para vocês, tá? Até a próxima oportunidade aí. Luizão, obrigado por tudo de coração, força e fé e muito trabalho, você é um cara batalhador, cara. Obrigado, meus amigos, fiquem com Deus.